Boa noite, igreja. Paz sejam com todos, amém? Vamos ter nesse momento de oração, falarmos com o nosso Deus, podermos expressar a nossa gratidão por estarmos aqui. Mais um domingo para honrá-lo, louvar o seu santo nome. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, agradecemos, Senhor, a Ti, porque o Senhor cuida de nós, é o Senhor que nos trouxe, Pai eterno, para a Tua casa, para louvarmos a Ti e engrandecermos ao Teu nome. Agradecermos, Pai eterno, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua exortação, por que não? Pela forma como o Senhor nos conduz para a Sua honra e glória, tão somente. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 100. Salmo de número 100, um hino de ingresso ao templo. Um salmo aí de ações de graças. Salmo 100, verso 1 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos neste momento entoar o hino 4. Vamos nos colocar de pé e cantarmos ao Senhor, na Santíssima Trindade, adorar. E você que nesse momento veio preparado para dizimar ao Senhor e ofertar a Ele, fique à vontade. Durante o hino é que nós faremos. Deus está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente ao Deus Santo adoramos. Por favor, com amor, espiritualmente, Deus está no templo, Cristo está no templo, sumo benefício, por seu sangue nos foi dado. Ele, o bom Cordeiro, foi o sacrifício, expiou o vil pecado, escolheu e sofreu o cabal suplício. Cristo está no templo. Tu que estás no templo, preceptor divino, e os corações habitas, tu paciente mestre,
irmãos podem se assentar. Oremos. Senhor Jesus, agradeço, Senhor, pelo dia que nos deu, Senhor. Agradeço, Senhor, pela oportunidade que temos, Senhor, de estar na Tua casa, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Também agradeço pelos dízimos e ofertas, Senhor, arrecadado. Que o Senhor abençoe a cada dizimista, a cada ofertante, Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de nós. É no nome santo de Jesus que eu oro. Amém. Obrigado. Os irmãos, por favor, abram a palavra em Lucas, capítulo 8. Lucas 8. Nós leremos do verso 4 até o verso 15. Faremos algumas considerações. Lucas, capítulo 8. Do verso 4 até o verso 15. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por enquanto, até aqui, irmãos. É interessante que até esse trecho que nós lemos, do verso 4 ao 8, nós temos aqui alguns indicadores ou algo semelhante. Nós temos o semeador, né, que sai a semear, nós temos a semente, nós temos o terreno e nós temos também o agente. E aí, Jesus, ao falar essa parábola, obviamente, as pessoas não conseguiam compreender, né? E aí ele passa a explicar isso a partir do verso 9, dizendo, primeiramente os discípulos interrogando ele, dizendo: Que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da palavra. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Então, Jesus, explicando essa parábola, nós podemos compreender algumas coisas. A semente é a mesma. A semente nunca muda. O semeador pode mudar aqui, né? Mas a semente é sempre a mesma. Sempre é a palavra de Deus. Os terrenos é que são variáveis, né? Nós temos a terra seca, nós temos a beira do caminho, a terra cheia de espinhos. Porém, a palavra é a mesma. E também tem o agente, né? Nós vemos aí que tem Satanás, né? Que pega essa palavra e antes mesmo de qualquer coisa ocorrer, ele a toma, né? Toma essa semente para que não haja frutificação, e crendo essas pessoas sejam salvas. Há também os espinhos, né? Que são as pessoas que, ouvindo a palavra, até assimilam ali durante um tempo, mas vindo as dificuldades da vida,
acabam deixando. E tem aqueles, dentro desse contexto também, que até creem, que até experimentam, mas alguns cuidados da vida, as riquezas, né? Enfim, a vida que se encerra aqui somente, por conta desse amor a isso, acaba que a palavra também, a semente não dá frutos. Mas há aquele coração que assimila a palavra, que é a terra boa, né? Onde essa palavra ela é frutificada no coração, o crente crê nela e aí passa a viver para o Senhor. Interessante que a semente aqui, ela não pode morrer, né? Ela precisa frutificar nessa parábola. Ela precisa encontrar terra boa e crescer e dar frutos, né? Porém, nós temos agora um outro aspecto que eu queria compartilhar com os irmãos, que está lá em João. Em João, no capítulo 12. Capítulo 12, do verso 23 ali. Para a gente amarrar o entendimento. Já aqui em João 12, verso 23, aqui em diante, o contexto é um pouco diferente. Respondeu-lhes Jesus, em João 12, 23, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Lá havia todo um cuidado, né, na parábola do semeador, para que a semente fosse colocada em um terreno fértil, para que ela pudesse se desenvolver e crescer. E lá o aspecto é de vida, de fruto. Aqui Jesus nos demonstra um outro aspecto dessa semente, né? Se ela não morrer, ele põe uma condição, ela tem que morrer. Se ela não morrer, ela fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Lá, nós estávamos, lá em Lucas, é claro para a gente que fala do evangelho pregado a nós, da aceitação da palavra, da aceitação das boas novas. Mas aqui em João, nós vemos a nossa própria vida. Se nós não morrermos, se nós não abrirmos mão da nossa própria vida, como nós aprendemos hoje pela manhã aqui, nós não podemos dar frutos. E ainda que venhamos a dar qualquer fruto, esse fruto não é um fruto que permanecerá. É interessante isso. Lá era a palavra, lá ela precisava encontrar um terreno fértil. Aqui, nós somos a semente que precisa morrer. Se não, vejamos, verso 24, verso 25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Então aqui é sobre isso. Aqui é Cristo falando sobre a sua morte, mas nós, após aceitarmos o Evangelho, pela sua graça, nós também devemos agora morrermos para nós mesmos. Se quisermos seguir ao Pai, nós temos que morrer. É imperativo morrer para nós mesmos. Não é uma escolha, eu posso ser um crente e ainda assim. Não, aqui ele nos diz claramente, aquele que quiser vir após mim, tem que negar a si mesmo, odiar a sua vida neste mundo, morrer para si. E é tão importante que tenhamos essa visão, porque, irmãos, nós vivemos tempos onde ou somos ignorantes quanto à palavra, ou somos sabedores demais da palavra, mas pouco praticantes dela. Nós devemos conhecer a palavra como o semeador, né? A parábola do semeador nos diz. Precisa encontrar terreno fértil no nosso coração.
Mas ao mesmo tempo nós devemos morrer para nós mesmos, para que possamos produzir frutos de justiça, os únicos frutos que importam. E nesse sentido, eu gostaria que você, nesse momento, refletisse sobre a sua própria vida, sobre a maneira como você tem se colocado, né? Tanto na própria igreja, quanto na sua vida profissional, familiar. Se fizesse aí essa retrospectiva nesse momento. Nós teremos um período de oração silenciosa. Eu gostaria que nesse momento nós pudéssemos pensar nesse aspecto. Nós temos abandonado a nós mesmos por amor do Senhor. Nós temos vivido uma vida que agrada a Ele de verdade, ou nós temos tentado encaixar Jesus dentro da nossa rotina. Senhor, eu tenho a minha vida, então vem cá e ajuda eu a me virar juntamente com ela. Nós somos os chamados pequenos Cristos. Cristo sofreu, morreu, mas ressuscitou. E da mesma forma nós devemos. Se não devemos, como algo que nós procuraremos, né, sofrer, mas é automático, o cristão sofrerá. Porque se Cristo sofreu, nós sofreremos também. E se Ele morreu, nós devemos morrer também. Mas não para aí. A alegria é que Ele ressuscitou. A alegria é que Ele ressuscitou. Então nós podemos agora nos achegar a Ele em humildade, com o coração aberto, para que possamos colocar toda a nossa vida diante dEle neste momento. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós nos achegamos a Ti, Pai, sabendo que não temos vivido uma vida que Te agrada plenamente. O nosso coração, Pai, é enganoso. Mas nós sabemos que o Senhor é o único que conhece, que sonda todos os corações. Ajuda-nos, Pai, a compreendermos exatamente o que o Senhor espera de nós e como o Senhor nos enxerga, Pai. Muitas vezes procuramos Te agradar, Senhor, tentando pagar o preço que já foi pago, e isso é muito pesado. Não há quem possa, Senhor, pagar o preço que já foi pago. Nos livra, Senhor, de tal intento, que possamos descansar no sacrifício do Teu Filho amado Jesus, que é eficaz, que é suficiente.
Ajuda-nos, Senhor, a compreender que com Ele fomos sepultados na morte pelo batismo, mas que com Ele também, agora em novidade de vida, ressuscitamos, Pai, para agradar-te, para viver conforme o Senhor deseja. E isso é a verdadeira liberdade. Isso é ser livre de fato, Pai. Viver para a Tua glória, amar os que se perdem, abrir mão de nossas próprias vontades, para que o Senhor cresça, para que o Teu reino se expanda, e para que aqueles, Pai eterno, que Tu já escolhestes, ouçam a Tua palavra, respondam às boas novas e se acheguem a nós. Que possamos, Senhor, não somente nos lembrar de nós mesmos, mas antes, Pai, considerando aqueles que perecem, aqueles que estão desanimados e cansados, que sejamos luz neste mundo, Pai. Que não tenhamos mais a nossa vida em conta, mas sim, Pai eterno, a Sua vida em nós, Cristo em nós, iluminando, Senhor, o mundo e os corações, para que não venhamos, Senhor, a terminar a nossa carreira como aqueles que imaginavam Te servir. Não, mas terminarmos, Senhor, a nossa carreira ouvindo: vinde, benditos de meu Pai, possuí a herança que vos estava reservada. Isso que nós devemos ter em mente. A nossa cidadania não é daqui. O nosso coração não deve se desesperar. Ajuda-nos a compreender isto, Pai. A Tua vontade deve ser a única, Senhor, a prevalecer em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo Teu perdão, pelo Teu amor, a Tua misericórdia. Obrigado pela Tua fidelidade, Pai, porque mesmo quando fingimos que o Senhor não está aí, mesmo quando abandonamos ao Senhor, Pai, o Senhor permanece fiel. O Senhor vai aonde for para nos resgatar. O Senhor é o bom pastor. O Senhor é o que deu a vida por nós. Ajuda-nos, Senhor, a guardar isto em nossos corações, para que vindo o dia mau, para que vindo as preocupações e as angústias dessa vida, o Senhor seja a âncora, Senhor, da nossa alma, a nossa esperança, o nosso refúgio, aquele de quem nós esperamos. Nós agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado. Amém. Amém. Vamos cantar ao Senhor, continuar adorando o seu santo nome. Eu peço que a igreja se coloque de pé neste momento. Boa noite, irmãos. Minha voz está assim, não é porque eu sou adolescente não, tá? Sou novo, mas não sou tão adolescente que a voz está mudando não, tá? Que essa semana agradeço os irmãos pelas orações, onde eu, mais o pastor, mais alguns irmãos, estávamos ali em Cuiabá, na reunião do Supremo Concílio, e lá é muito quente, né? A gente não está acostumado com essas coisas, né? Então aí esse ar-condicionado e quente, ar-condicionado e quente, aconteceu isso. Sou novinho, mas não é, a voz está mudando não. E que alegria poder estar de volta, né? 2 finais de semana aí sem ver os irmãos, faz muita falta. Queria convidar você a juntos continuarmos adorando o nosso Deus. Esse primeiro cântico, quem é este que vem nos abraçando? Talvez você tenha passado dias difíceis, dias complicados, mas o nosso Deus, Ele está sempre pronto a nos ajudar. O nosso Deus
mesmo quando nós não o enxergamos, Ele está ao nosso lado. E vai ser um determinado ponto nessa música que ele diz: e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem. Que os nossos olhos, os nossos corações possam se abrir, e que possamos contemplar o cuidado de Deus para com nossas vidas. Mesmo difícil que esteja a sua vida, sua casa, uma situação, mas Deus, Ele está conosco, nos guardando. Amém? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós Te damos toda a honra, nós Te damos toda
ressuscitou. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Nós te damos toda a honra. Nós te damos toda a glória. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. E rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Oh, oh, oh.
Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse tempo aqui, ó Deus. Obrigado por esse privilégio que nós temos, ó Pai, de nos reunirmos juntos com os nossos irmãos para louvar, engrandecer o Teu santo nome. Obrigado por esse privilégio, ó Deus, e que essas palavras cantadas, ó Deus, possa ser verdades nos nossos corações, que possamos viver de fato isso, que possamos querer Te amar mais, e mais, e mais, e mais, Senhor. Que possamos guardar os Seus mandamentos. Deus, nos ajude a andar conforme a Tua palavra, de acordo com aquilo que o Senhor nos instrui. Abra os nossos corações, abra os nossos olhos, para que possamos enxergar o cuidado que o Senhor tem para com as nossas vidas, ó Pai. E nós somos gratos por esse amor que nos alcançou. Nós somos gratos a Deus por esse amor que levou o Seu Filho Jesus ali naquela cruz, para que hoje pudéssemos estar aqui. Usa as nossas vidas, Pai, e que pessoas que estão próximas de nós também possam conhecer esse amor, não para nos vangloriar, mas para nós mostrarmos a luz, apontarmos a direção, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Continua falando ao nosso coração no decorrer dessa noite, Pai. Não deixa que nada e nem ninguém impeça que a Sua palavra caia no nosso coração, Deus. E fala, Deus, aquilo que nós realmente necessitamos ouvir, aquilo que nós precisamos e não o que nós queremos. Porque o Senhor tem algo, o Senhor sabe de todas as coisas, e o Senhor sabe o que é bom para as nossas vidas. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Igreja, podemos assentar? Irmãos, como todos sabem, né, nós estamos passando por um processo de sucessão pastoral e, dando continuidade a esse processo, hoje nós temos mais um candidato aqui conosco, né? O Danilo Tescarolo. Já estava conosco aí ontem, né? Tivemos um momento muito agradável aqui com os jovens ontem, muito bom. Hoje pela manhã também, né? Nós tivemos aqui a EBD e, dando sequência aí, né? Ele estará conosco hoje também, trazendo a palavra, nos alimentando com aquilo que o Senhor tem. E, irmãos, aproveitando aí, né, eu gostaria de pedir a toda a igreja, encarecidamente, já tem sido feito isso já, né, muito bem, mas que nós possamos nos envolver também neste processo, né, nos ajudando, dando um retorno daquilo que vocês avaliam também, né, assim como o candidato também está aqui para observar, né? Estar aqui vendo o lugar para onde ele também possivelmente poderá vir. E é uma alegria muito grande, assim, esse momento, né? É uma oportunidade que nós temos de receber um novo irmão em Cristo para nos auxiliar. Então, nós temos que ver dessa forma, né? A igreja é de Cristo, não é do pastor A ou B, e a alegria nossa é sabermos que nós temos pessoas capacitadas pelo próprio Deus para estarem nos ajudando quanto a isso. Quanto às apresentações, o próprio Danilo, né, nada melhor do que ele mesmo para fazer isso, né, com propriedade. Amém? Amém? Meu querido. Às vezes a gente nem conhece a gente mesmo, viu? Não sei se é muito bom eu apresentar, não. Mas pelo menos a esposa tem que conhecer, né? E a sogra, né? Que está aí também. Boa noite, queridos. Antes de começarmos a sermos alimentados pelo nosso Deus,
Quero saudar os irmãos, eu trabalho na Igreja Presbiteriana Central de Limeira e trago um abraço de lá também para os irmãos de cá. E eu quero apresentar a minha família muito bonita que está ali quase no último banco, vou pedir para eles que eles fiquem de pé. Essa de vermelho é a minha esposa, a Julie. A que parece com ela é a minha sogra, é a melhor sogra que eu tenho. No colinho da minha esposa é o Léo, com 2 anos de idade. No colinho da minha sogra é o Romeu, com 6 meses. E do lado da minha esposa... Cadê? Tá, sumiu. Tá ali. E do lado da minha esposa tem o Luigi, com 7 anos. Então, eles são as bênçãos que Deus colocou na minha vida. Ontem eu não consegui trazê-los, né? Hoje pela manhã a gente já pôde vir de Limeira para cá todos juntos. E agora à noite também. Então, depois vocês dão um oizinho para eles lá. E principalmente para o Luigi, que ele é meio tímido, né, Lui? Só um pouquinho, né? Obrigado, cara. Eu queria pedir para que os irmãos abrissem a palavra do nosso Deus na carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4. 1 Tessalonicenses 4. Nós iremos ler alguns versículos desse capítulo, e aí eu peço para você deixar aberto, e assim que você achar, eu quero orar com vocês mais uma vez. Eu espero que você esteja empolgado. Cada vez que nós vamos na casa do nosso Deus, nós precisamos estar com o coração animado para entrarmos de uma maneira e sairmos de outra, para louvarmos ao nosso Deus, mas também para sermos moldados por Ele. Essa é a hora que você fala amém. Amém. Que assim seja, que assim seja. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus bondoso, um Deus que se mostra presente na vida do seu povo, não nos deixa ao acaso, mas caminha lado a lado conosco, ó Deus. Nesse momento nós te pedimos, ó Deus, que a tua palavra venha de encontro ao nosso coração, que ela nos alimente, ó Deus, que ela revele a tua vontade, ó Deus, para o teu povo. Fala conosco, ó Deus, através dela, e que saímos daqui diferente de como entramos, ó Deus. Recebe a nossa vida como adoração, recebe o nosso coração como adoração, ó Deus, não só hoje no domingo, mas cada dia mais, cada dia da semana, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. A nossa vida é mais ou menos como uma grande caminhada, como uma caminhada não, como uma maratona de 42 quilômetros. E para você fazer uma maratona, e eu sei que aqui tem, acho que alguns médicos, pelo menos um eu tenho certeza. Cadê? Ali. Eu sei que tem um médico aqui, mas para que você comece a correr uma maratona, você pode sair daqui da igreja hoje e sair correndo 42 quilômetros? A pergunta não é nem se pode, é se consegue, né? Você consegue fazer isso? Eu tenho toda a certeza que se eu saísse daqui hoje e corresse 100 metros, porque eu não estou preparado. Primeira coisa que você precisa fazer, se você quiser um dia correr uma maratona, você vai ter que procurar um médico, para que ele olhe para você, para que ele faça os testes, os exames todos, e aí ele dê o diagnóstico. Olha, está tudo ok, você pode começar a pensar em fazer uma maratona. Segunda coisa que você precisa fazer, mudar muito dos seus hábitos alimentares e disciplinares. Não adianta você querer comer uma feijoada e sair correndo os 42 quilômetros, porque você não vai conseguir. Terceira coisa que você precisa fazer, treinar. Treinar, treinar e treinar. Não adianta você começar já querendo correr os 42 quilômetros, mas você vai começar primeiro com 5, caminhando. O treinador vai aumentando de pouquinho em pouquinho, você vai aumentando para 10, para 12, para 15, e depois de muito treino, você consegue chegar aos 42 quilômetros. Ok, não vim aqui para te falar sobre maratona. Não vim aqui para te incentivar a correr uma maratona, sair daqui, amarrar seu tênis
e sair correndo feito um doido, né? As pessoas na cidade de Araras vão olhar, abriu uma nova empresa de crossfit, né? Ali na igreja presbiteriana, tá todo mundo correndo. Não é isso que eu quero que você saia daqui hoje com a intenção de fazer. Mas, quando nós olhamos as Escrituras e vemos o que Paulo escreve a essa comunidade que surge na cidade de Tessalônica, nós entendemos que Paulo olha para aqueles cristãos como um treinador, como alguém que entende o que eles estão passando, como alguém que sabe o que eles devem fazer, como alguém que sabe o que pode acontecer naquele lugar, e então ele começa a mostrar como é que eles devem correr a caminhada. Então ele começa a mostrar como é que ele deve andar, pois a nossa vida na fé é realmente muito, mas muito parecido com uma corrida. São diversos os versículos que falam isso. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Andai do modo digno da vossa vocação. Andai não como os gentios andam. Andem em amor. Andai como filhos da luz, porque nós andamos por fé e não pelo que vemos. São muitos os versículos que nos falam sobre andar. Só que a gente não consegue caminhar os 42 quilômetros sem ter um treinador nos orientando. E é nessa perspectiva que eu quero que a gente agora vá para o texto. Paulo olhando para aqueles cristãos, percebendo as necessidades dele, incentivando e mostrando e apontando o alvo, mas não só para eles. O nosso Deus, através de toda a inspiração do apóstolo, olha para a gente hoje e também incentiva para que você corra, não os 42 quilômetros da maratona, mas para que você complete a carreira da fé que te é proposta. E aí a gente vai para o texto. Filipenses eu usei de manhã, estou confundindo. 1 Tessalonicenses 4, eu vou ler os 12 primeiros versículos, os irmãos podem acompanhar. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo, cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessa maneira, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos em que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Um rápido panorama sobre o contexto. Tessalonicenses, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo, junto com Silas e Timóteo, cerca de 50 anos depois de Cristo Jesus. E na igreja de Tessalônica havia alguns probleminhas acontecendo, alguns maus entendidos sobre o retorno de Cristo, e Paulo então utiliza essa carta para orientá-los sobre isso, mas também escreve como uma instrução a uma vida santa, e a gente percebe isso nesse pequeno texto que a gente conseguiu ler.
E Tessalônica, como nós falamos até pela manhã aqui na IBD, bem rapidinho, era uma cidade muito estratégica. Ela ficava na costa, e se você pesquisar hoje no Google como Salônica, você vai ver como é essa cidade, onde ela fica localizada. E ela ficava à via de uma rota, de uma estrada muito importante naquela época, chamada Via Ignácia, que ligava o Império Bizantino até Roma. E por isso era uma cidade muito populosa, uma cidade onde concentrava muitos e muitas pessoas, e uma cidade que cresceu de uma maneira extraordinária. Cresceu em população, cresceu em cultura, cresceu economicamente, mas, como toda história tem um mas, né? Ela também cresceu em pecado. Muito, 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 muito. E a gente até viu hoje de manhã um pouco, Demas escolhe, né, essa cidade para estar indo, abandona o companheirismo e o trabalho de pregar o evangelho para ir para Tessalônica. Porque essa cidade, ela começou a crescer tanto no pecado, que as pessoas iam ali e se perdiam. Era uma balbúrdia. A vida sexual ali era terrível. A promiscuidade. Sêneca, um dos filósofos que viveu naquela época, escreve que as mulheres se casavam para divorciar e se divorciavam para casar de novo. É uma loucura, né? Moralidade naquele lugar não existia, era nula. E aí entra a graça de Deus, de escolher um povo, de colocar cristãos bem no meio desse lamaçal. É aqui que eu quero a minha igreja. É aqui, no meio disso aqui, que eu quero a minha igreja. A primeira lição, talvez, que Deus traz hoje ao nosso coração, e o primeiro ânimo que Ele coloca, não importa onde nós estamos, não importa se estamos em meio a uma cidade onde só existem ricos, em meio a uma cidade onde só existem pobres, em meio a uma cidade onde só existe trevas, o nosso Deus é capaz de iluminar com a sua graça e o seu poder aonde Ele colocar você, pois você é povo santo, separado e escolhido para ser sal e luz da terra, aonde quer que Ele te coloque, assim como a comunidade de Tessalônica. Essa é a hora que você tem que falar um amém. 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 Deus nos chama hoje e nos coloca aqui em Araras, no meio de lugares que provavelmente estão passando pela mesma coisa que Tessalônica enfrentava. E Deus escolhe esse rebanho que hoje está aqui dentro para ser a igreja dele em Araras, para espalhar o evangelho dele em Araras. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque o próprio Deus te escolheu para ser luz em Araras. Então o texto, quando a gente olha, a gente vê que Paulo, ele vai orientando os cristãos daquele lugar, e no final do versículo 1, Paulo ele escreve que eles estavam efetivamente seguindo as instruções que lhes haviam sido dadas. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, efetivamente estais fazendo. A igreja estava caminhando bem. Se a gente olha no primeiro capítulo, eles eram reconhecidos em toda a Acácia, em toda a Grécia, porque tornaram-se imitadores do nosso Senhor, tornaram-se exemplo. A palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, porque a igreja pregava. As pessoas estavam comentando que vocês, que a igreja, esperava do céu o retorno de Cristo Jesus. Ela estava muito bem. Mais um alerta ao nosso coração. Nós, às vezes, como igreja,
Fazemos muitas e muitas reuniões, reunião de oração na segunda, reunião com crianças na terça, estudo bíblico na quarta, reunião dos homens da SAF na quinta, reunião dos adolescentes na sexta, reunião dos jovens no sábado, escola dominical, domingo à noite é culto. E aí quando a gente olha para a nossa agenda, a gente fala: estamos bem. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Porque esse talvez seja o primeiro passo para você confiar mais na tua força do que no braço forte do nosso poderoso Deus. E aí Paulo, como um treinador que olha para o seu atleta e fala: olha, vocês já estão conseguindo aumentar a quilometragem. Vocês estavam fazendo 10 quilômetros, né? Receberam o evangelho, estão animados, alegres na fé, então vamos aumentar um pouco mais essa quilometragem. Estão correndo 10 quilômetros, vamos dobrar esse negócio, vamos para 20. E aí surge uma palavra que aparece algumas vezes nesse texto e em alguns outros momentos dessa carta, no grego, que a gente traduz no português para uma frase. No grego é uma palavrinha só, malon, e aqui a gente traduz como cada vez mais. Você percebeu? Até na minha leitura eu frisei muito essa frase. Eles estavam indo bem. Só que Paulo, ele quer que a igreja progrida. No final do versículo 1, ele coloca: continueis progredindo cada vez mais. Cada vez mais. O nosso Deus não nos chama e não chamou aquela igreja para simplesmente se tornar um gueto dentro de um lamaçal de pecado. Pelo contrário, ele chama a igreja de Tessalônica, ele chama os cristãos de Tessalônica para que eles saiam das paredes e então espalhem o evangelho de Cristo Jesus. E esse evangelho faz com que a sujeira vá cada vez se diminuindo e transformando. Nós temos que crer no poder do evangelho, nós temos que crer nisso se queremos ver a cidade de Araras prostrada ao pé de Jesus. Se nós não acreditamos nisso, nós ficaremos sempre dentro de 4 paredes, sempre nos reunindo apenas como fazemos durante talvez a vida toda. E acabou. E acabou. Mas não é o que o nosso Deus quer que nós façamos. Não era o que o próprio Deus queria que aquela comunidade em Tessalônica fizesse. Ele queria que cada vez mais eles fossem progredindo. Quer uma dica de como fazer isso? Assim como João Batista escreve: convém que ele cresça e que eu diminua. Por que você não faz isso também? Quando eu falo você, eu me incluo nessa, tá? É isso que a gente está sendo chamado para fazer. Menos de mim, mais do Senhor Jesus. E então Paulo ele começa a orientar a igreja. Hoje estou com problema de R. Aqui o pessoal fala mais o R puxado. Eu acho que eu comecei deve ser. Estou com problema no R hoje que Paulo então ele começa a orientar aquela igreja em 3 passos para que eles completassem a carreira. E a primeira orientação deles, que eu quero ver com os irmãos, é que nós temos que ter cada vez mais santidade. Os versículos de número 3 e de número 4 nos diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Lá existia um grande problema. A realidade era caótica ao redor da congregação. Homens e mulheres viviam somente para satisfação pessoal. O homossexualismo imperava naquele reino. Vários e vários imperadores são reconhecidos de viver nessa prática. O nudismo era uma arte cultural retratada em várias estátuas até. E no meio de todo esse lamaçal estão os nossos irmãos. E Paulo olha tudo aquilo e fala: eu preciso orientá-los, porque eles vão ser
bombardeados pelo pecado, se eles não se encherem cada vez mais com o Espírito Santo do nosso Deus, se eles não se alimentassem cada vez mais de santidade, separado do pecado, eles seriam devorados por um desejo carnal. Se eles não se policiassem ainda mais para serem um povo santo e separado para Deus, eles iriam acabar cedendo ao pecado. O treinador, que é Paulo, então, coloca para eles: busquem a santidade cada vez mais. Agora, deixa eu te perguntar, quando nós olhamos para Tessalônica e os problemas naquela igreja, se parece muito com a nossa realidade hoje, mas muito parecido. Se nós ligamos a televisão, é terrível. Graças a Deus que hoje a gente seleciona aquilo que a gente consegue ver. Quando a gente era criança, a gente assistia o que passava. Hoje a gente consegue selecionar um pouco mais. Mas se você coloca em algum canal aberto, são coisas terríveis que a gente vê. Outdoor, são imagens terríveis. Em festas, são coisas terríveis que a gente vê. O prazer está sempre acima. São vários e vários conselhos que a gente enxerga de pessoas falando: olha, você tem que pensar mais em você. Você tem que prezar por você também. Não viva pelos outros. Não, só conselhos dessa maneira. Gosto muito de conversas que acontecem no parquinho, porque eu tenho 3 filhos, né? Então eu sempre vou para o parquinho com eles. E uma eu não gostei, mas me alertou muito. A gente estava em Limeira e o meu mais velho estava brincando na balança, e aí chegou uma menina de 6 anos. Tio, você é pai daquele menino? Eu sou. Ele já tem namorada? Com 6 anos. E a gente é assustador, a gente ri até, né? Não. Será que eu posso namorar ele? Não. Não pode. Criança não namora. Criança não namora. Quem te falou isso? Onde você viu isso? Sabe aonde? Dentro de casa. Sabe aonde? Na escola. Em tudo quanto é lugar. E é normal uma criança de 6 anos perguntar se outra tem namorado. E por mais que possa, às vezes num primeiro momento a gente olhar e falar: que bonitinho, que inocente, né? Tá errado. Tá errado. Criança não é feito para isso. Criança é feito para aprender, para crescer aprendendo, para brincar, e brincar bastante. Mas não é feito para namorar. Só que todo o redor começa a impregnar na vida dos nossos pequenos também. E muitas vezes é culpa da gente mesmo. Cada vez mais e mais o texto de Romanos 1:24 faz sentido. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Nós somos alertados aqui: ou você se aproxima de Deus e de sua palavra e através disso fica longe do pecado, ou você vai se aproximar do próprio pecado e ficar longe de Deus. Paulo está orientando aquela comunidade: ou vocês se aproximam cada vez mais do pastor, como falamos ontem aqui com os jovens, ou você fica perto desse pastor e com isso você fica longe do pecado, ou você se achega próximo do pecado e fica longe do próprio Deus. Aonde é que você está hoje? Aonde é que você está hoje? O nosso Deus exige de sua igreja santidade. Não é brincadeira o que você está fazendo aqui. Não é brincadeira.
Você não vem para um culto de domingo à noite apenas para sentar num banco, ouvir músicas, cantar um pouquinho, entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta, voltar para casa e viver do jeito que lhe aprouver durante toda a semana e depois repetir isso no final de semana de novo. Meu irmão, me desculpa, mas você ainda não entendeu o que é o Evangelho. O que é viver longe do pecado. Nós somos um povo santo, separado. E Paulo bate nessa tecla, cada vez mais santidade. Você consegue alugar a administração de um hotel? Consegue? Alugar a administração de um hotel? Você pode balançar a cabeça assim, ou não, ou sim. Você consegue? Não consegue. Sabe por quê? Porque ela é separada para um propósito. Propósito de ter as pessoas que irão administrar o hotel. Do mesmo jeito. Você foi separado para um propósito de adorar a Deus. Você não é alugado para o pecado. Você não pode se alugar para o pecado. E é isso que o treinador Paulo está falando para aquela igreja, e é isso que Paulo exorta aquela igreja, mas também o nosso Deus nos exorta hoje, para que nós possamos galgar alguns quilômetros a mais. Se hoje você só está correndo 5 quilômetros na fé, meu irmão, vamos lá, vamos aumentar um pouquinho mais, vamos sair hoje aqui com 6 pelo menos, vamos sair com 10 pelo menos, para a semana que vem a gente chegar aqui, tô bem, agora já dá para aumentar mais um pouquinho. Vamos caminhar. Mas não fica só na santidade. Paulo ele também orienta aos irmãos que eles tivessem cada vez mais amor fraternal. Os versículos de 9 e 10 nos falam o seguinte: quanto porém ao amor fraternal, não necessitais de que se vos escreva, visto que vós mesmos sois instruídos por Deus a vos amardes uns aos outros, porque certamente já o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, irmãos, que ainda nisto, no amor fraternal, abundeis cada vez mais. Cada vez mais. Enquanto a sociedade naquela época dizia olho por olho, dente por dente, enquanto a sociedade naquela época dizia se vingue do seu irmão, enquanto a sociedade naquela época dizia uma coisa, Paulo, seguido pela orientação de Cristo Jesus, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e isso a gente pode aplicar até mesmo no primeiro ponto, cada vez mais cada vez mais amor fraternal. Ele agora fala que também nós devemos amar o nosso irmão, assim como Cristo Jesus também colocou, amar ao próximo como a si mesmo. Quando nós olhamos em alguns dicionários a definição de amor fraternal, a gente lê o seguinte: amor fraternal é um sentimento de carinho muito forte, de dedicação, de interesse pela figura do outro, podendo até em certos momentos levar o indivíduo a fazer grandes sacrifícios que só seria capaz de fazer por ele mesmo, para que a comunidade funcione. Assim como nós vimos hoje pela manhã, nós não podemos fazer nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. O amor é uma das marcas do cristão. O amor tem que ser visualizado na nossa vida diariamente. Me ajudem a lembrar do texto 1 João 3,16, vamos lá? 1, 2, 3. Opa! No 3. 1, 2, 3. A gente está acostumado com João 3,16 e ele é muito importante para a gente também. É um dos pilares da nossa fé, porque nós vemos o amor fraternal do nosso Deus para conosco. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, e você ia falar isso, não ia? Sim,
porque nós estamos acostumados com isso, é o ápice do amor do nosso Deus para com a gente, mas o texto de 1 João 3,16, nós geralmente deixamos um pouco de lado, porque é uma tarefa para a gente. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. E o texto continua: ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Paulo está instruindo aquela comunidade: meus irmãos, vocês têm feito isso, vocês têm praticado o amor fraternal entre vocês. Façam mais, façam mais, façam mais. Não sei se você já descobriu a reunião de oração. Às vezes a gente não gosta muito de participar, porque acha que é muito chato, muito monótono, estou cansado, eu oro de casa, não vou para a igreja para orar. Mas nas reuniões de orações eu tenho aprendido muito. E Deus tem me dado algumas oportunidades de ver como Ele tem agido na igreja e também de dar alguns tapinhas na cara, né, para que a gente possa mudar e crescer. Em uma das reuniões de oração que nós tivemos lá na Central de Limeira, uma senhora pediu para que nós orássemos por ela, porque estava difícil dela chegar até a reunião de oração por causa de um problema que ela estava tendo no joelho. Ela vinha a pé, não morava muito longe, mas vinha a pé, e ela estava com dificuldade de ir para a igreja. E ela pediu para que orássemos por ela. E você sabe qual foi a nossa resposta hipócrita? A gente vai orar. A gente vai orar. Por mais que a gente tenha que orar pela saúde dessa irmã, nós somos chamados a amá-la cada vez mais. Você sabe o que a gente tinha que responder? Ô minha irmã, a gente vai orar, mas se você tiver alguma dificuldade para vir, me passa o seu endereço, eu vou buscar. Hoje tem Uber, a gente manda um Uber, não deixe de vir por causa disso. Não deixe de vir por causa disso. Está vendo como a gente falha em demonstrar o amor e às vezes nem percebe? Mas hoje o nosso Deus, através do texto, através de Paulo, nos orienta a cada vez mais demonstrarmos santidade, mas também a cada vez mais demonstrarmos amor fraternal pela pessoa que está do seu lado aí. Parênteses, às vezes é difícil. Dá uma olhada para o lado. Tem uns que são assim, ó, carrancudo. E é difícil. Você olhou para o lado ali, né? Eu percebi. Depois vocês já se resolvem o aconselhamento pastoral durante a semana. Tem uns que são carrancudo, difícil de amar. Bom dia, tudo bem? O que tem de bom? Você tem que amar. Você tem que amar. Quando eu levanto, eu sou terrível também. Minha esposa fala: você quer pão de queijo ou banana? Eu quero que não me façam perguntas. É horrível. É duro. Minha sogra, na verdade, sogra. Eu não gosto de tomar café. Você tem que amar. A própria Escritura coloca vários e vários imperativos para nós, como comunidade do nosso Deus, andarmos e fazermos no nosso meio. Não tenham inveja um dos outros, não se queixem um dos outros. Ai, 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 duvido que aqui não aconteceu isso, porque em todo lugar que eu vou sempre tem isso acontecendo. Não falem mal um dos outros, não devorem e mordam uns aos outros. Não está falando para cachorro não, está falando para gente. Não mintam, amem-se uns aos outros, aceitem uns aos outros, cuidai um dos outros, suportem uns aos outros, perdoem uns aos outros, edifiquem uns aos outros, sirvam uns aos outros, levem as cargas uns dos outros, orem uns pelos outros. É assim que a gente tem que viver.
A Igreja Presbiteriana de Araras quer ser abençoada? Viva-se desse jeito. Procura ter uma vida santa, separada do pecado. Procura demonstrar para o irmão que está do teu lado um amor sincero, sem cera, né? Um amor verdadeiro. Você foi colocado do lado do seu irmão para andar ombro a ombro. Para andar ombro a ombro. E isso é bênção de Deus para a nossa vida. Porque caminhar sozinho é terrível. É terrível. Eu e a minha esposa, a gente serviu no Oriente Médio durante um ano, em 2012, e lá não tinham muitos cristãos. Tinham alguns que falavam de outros países, né? Mais o inglês, mais coreano, alemão. Mas o português, tinham poucos. Que falta fazia. Que falta, doía o coração de ter alguém para sentar e olha, meu irmão, eu estou machucado. Olha, meu irmão, eu preciso de encorajamento na fé. Olha, meu irmão, eu preciso ser carregado essa semana. Preciso que você me incentive. Que falta que faz quando a igreja não anda unida. Vocês estão andando em amor? Anda um pouco mais a partir de hoje. Cada vez mais. Cada vez mais. Amor fraternal. Ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. E por último, não para por aí. Não somente santidade, não somente cada vez mais santidade, não somente cada vez mais amor fraternal. Por último, o treinador Paulo orienta aquela igreja a terem cada vez mais esperança. Cada vez mais esperança. E eu vejo que isso muito, mas muito nos falta nos dias de hoje. Versículo de número 13 nos diz: agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. O tema da volta de Cristo, você pode achar em toda a carta um pouquinho, cada pedacinho um pouquinho falando sobre o retorno de Cristo. E sempre incentivando a igreja a se apegar nisso, porque a igreja passaria por perseguições, passaria por dificuldades, mas elas deviam ter os olhos fitos em Jesus, que já venceu o mundo, e por causa deles, vocês também são mais que vencedores. Olhos sempre fitos em Jesus, porque por causa dele, vocês são mais que vencedores. Muitos e muitos cristãos seriam mortos. Olhos em Jesus. Vocês são mais que vencedores. Se Cristo Jesus ressuscitou, nós também com Ele ressuscitaremos. Se apeguem nisso. E foi nessa esperança que vários e vários homens na história se apegaram e viveram. Quando nós olhamos para Estevão, quando foi apedrejado, a esperança no Senhor Jesus falou mais alto. Quando a gente olha John Huss, um também dos reformadores, ao ser queimado vivo, a esperança em Cristo Jesus falou mais alto. Quando olhamos mais um dos reformadores, Savonarola, ao ser enforcado e queimado, a esperança falou mais alto. Bonhoeffer, um teólogo alemão, enforcado aos 30 anos de idade, a esperança falou mais alto, ao ponto de uma das suas últimas frases serem a seguinte: para mim isto não é o fim, para mim isso é o início. A esperança falou mais alto. A esperança da vida eterna e do retorno de Cristo tem que estar nos nossos pensamentos todos os dias. Mas sejamos francos, irmãos, às vezes você não pensa mais nisso, não é? Às vezes você está tão enamorado com as coisas e afazeres que essa promessa de que Cristo Jesus vai voltar fica meio de lado. Você se lembra às vezes
quando dá talvez uma tempestade muito forte, cheia de trovão, você olha, meu Deus, parece que está acabando o mundo, né? Porque a esperança nossa talvez esteja um pouco estagnada. E assim como Paulo orientou aos Tessalonicenses, cada vez mais esperança, hoje Deus fala ao nosso coração para que nós tenhamos cada vez mais esperança. Como é que será o caminhar da Igreja Presbiteriana de Araras no final desse ano, no ano que vem? Como vai ser? Se a igreja se prostrar de joelhos diante do nosso Deus e se dedicar a caminhar com cada vez mais santidade, se dedicar a caminhar com cada vez mais amor fraternal, se dedicar a caminhar com cada vez mais esperança no Senhor Jesus Cristo e na sua volta, eu posso te afirmar uma coisa: não importa quem virá aqui para essa igreja, mas será uma bênção daqui para frente. Será uma bênção daqui para frente. Essa é a minha oração nessa noite. Que vivamos cada vez mais santos e separados do pecado. Que vivamos cada vez mais demonstrando o amor ao nosso próximo. E que vivamos cada vez mais com a esperança no retorno do nosso Deus. E eu termino com as mesmas palavras de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele escreve no capítulo 3, versículo de número 5. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança que vem de Cristo. Vamos orar mais uma vez? Santo e maravilhoso Deus, a Tua palavra enche-nos de ânimo, ó Deus. A Tua palavra, ó Deus, faz com que tenhamos gás, ó Pai, para sairmos daqui diferente de como entramos, para sairmos daqui, ó Deus, com vontade de corrermos, ó Deus, cada vez mais essa carreira que o Senhor nos propôs, ó Pai. Exaltado seja o Teu nome nessa noite, ó Deus, porque a Sua palavra é viva, eficaz e transforma os corações, ó Deus. Cuida dessa igreja, ó Pai. Cuida desse processo que eles estão passando, ó Deus. Que isso não traga desânimo de nenhuma maneira, mas que a busca, ó Deus, pela santidade, a busca pelo amor e a esperança no Teu governo, na Tua soberania, façam com que essa igreja cresça cada vez mais, ó Deus. Essa é a nossa oração no dia de hoje, no nome poderoso e maravilhoso de Jesus. Amém e amém.